Alô, prezado ouvinte, seja muito bem-vindo para mais um estudo dessa sequência sobre fim dos tempos. Meu nome é Peter Lundro e pretendo ajudar na compreensão das Escrituras nesse aspecto de profecias bíblicas. O nosso tema específico de hoje é a extensão do domínio do Anticristo. Estamos abordando esse tema pelo fato de que surgem muitas perguntas a respeito de quem estará aqui na Terra depois do tempo da grande tribulação. Já falamos sobre uma aliança do Anticristo por 7 anos. Essa aliança vai ser rompida no meio da semana, depois de 3 anos e meio. A igreja será arrebatada, haverá então o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e depois disso vem então a segunda vinda de Cristo junto com a sua igreja para a derrota dos exércitos do Anticristo e para o início de um governo de Cristo aqui na Terra com duração de 1000 anos. Mas a pergunta que surge: se todas as pessoas que vão adorar o Anticristo vão ser destruídas, de onde vêm as nações que estarão no milênio? Vamos ver algumas passagens da Bíblia que podem nos ajudar a esclarecer essa questão. A Bíblia fala: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esse texto parece indicar que o Anticristo vai assumir o domínio sobre todos os povos do mundo logo no início do seu governo. Vamos ler mais textos a esse respeito. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. E por esse verso parece indicar que haverá só 2 grupos de pessoas. Todos vão adorá-lo, a não ser aqueles que têm o nome no livro da vida, quer dizer, os salvos não. E isso nos leva a uma outra questão. A Bíblia diz a respeito da segunda besta: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Então aqui parece indicar que aqueles que não vão aderir ao governo do Anticristo, todos vão ser mortos. Então sobraria só um grupo de pessoas, aqueles que adoram o Anticristo. E a Bíblia fala: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então temos aqui uma questão bastante polêmica. Se todos aqueles que têm o nome no livro da vida vão ser mortos, e todos aqueles que vão adorar a besta também vão ser executados pelo juízo de Deus, quem vai sobrar então para o milênio? A Bíblia fala sobre os perdidos, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quem não recebe o sinal da besta será morto. Quem recebe o sinal da besta será atormentado pelos séculos dos séculos. Quem sobra, então, para estar no milênio? É uma pergunta muito importante que merece um esclarecimento. Algumas considerações gerais sobre a instituição de um governo do Anticristo. Muitas pessoas pensam que ele vai assumir posse automaticamente, globalmente, e que terá plenos poderes sobre todas as nações do mundo, como o texto de Apocalipse parece indicar. Mas vamos ver alguns fatos. Em primeiro lugar,
não será um poder automático e global, mas conquistado em meio a lutas. Então não é assim como se supõe, que ele simplesmente vai chegar, assumir o poder e o domínio todo vai ser dele. A Bíblia fala em Apocalipse 17, verso 12 e 13, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então aqui nós lemos a respeito de 10 reis e os outros reis do mundo. O que vai acontecer com eles então? Então temos um segundo fato muito importante para a compreensão dessa pergunta. A conquista do poder envolve uma luta. Não é instantâneo, não é global e envolve uma luta. A Bíblia nos informa em Daniel capítulo 7, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, 3 primeiros chifres foram arrancados. Isso quer dizer que haverá uma luta no início antes dele realmente assumir poderes maiores. Em terceiro lugar, haverá 3 tipos de reação por parte dos países. Vamos ver então. Haverá um grupo de nações que voluntariamente o reconhecem como o seu rei. Nós lemos em Daniel 11:39, com auxílio de um Deus estranho agirá contra os poderosos fortalezas aos que o reconheceram. Multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Portanto, aqui temos pessoas que simplesmente vão se submeter e reconhecê-lo como sendo o seu rei. Mas isso é apenas um grupo de pessoas. Temos também na Bíblia a respeito de nações que não o reconhecem voluntariamente, mas são dominados e não conseguem escapar do seu domínio. Daniel 11:40, e no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa e muitos países cairão. Então temos aqui um fato muito importante: países vão ser derrotados e não vão se submeter voluntariamente a esse governante que quer dominar o mundo inteiro. E a Bíblia ainda fala sobre esse grupo em Daniel 11:42, estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Quer dizer, a terra do Egito não vai se submeter voluntariamente, mas vai ser dominada por este exército do anticristo. E depois o terceiro grupo de nações, há nações que vão escapar do seu domínio. Nós lemos em Daniel 11:41 e 42, entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe e o chefe dos filhos de Amon. Então, há algumas nações, ou possivelmente outras também ainda, que vão escapar do seu domínio. Ele cita aqui especificamente Edom e Moabe e os filhos de Amon. Quais são os países, ou qual é o país que ocupa aquele território que antigamente era ocupado por Edom e Moabe? Quando nós olhamos no mapa, vemos então Moabe e Edom e Amon também, e notamos que aquela faixa de território ocupado por essas nações
atualmente é a Jordânia. Quer dizer, alguns países próximos a Jerusalém vão escapar do domínio do Anticristo. É bem possível que isso seja uma proteção especial de Deus, porque os judeus vão precisar fugir na invasão do Anticristo de Jerusalém, e então terão um lugar bem próximo, já no outro lado da fronteira, onde poderão se refugiar. Em quarto lugar, quais são os meios usados para conquistar o apoio da população? De que forma essa população, especialmente do Oriente Médio, vai se submeter a um governante mundial? A Bíblia mostra que existem alguns meios que ele vai usar. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas aos que o reconhecerem. Multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, oferecendo honra, oferecendo poder e a repartição da terra por preço. Quer dizer, ele vai beneficiar estas pessoas. Virá também caladamente nos lugares mais férteis da província, aliás, caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então temos aqui mais um aspecto da forma de conquistar o apoio da população. Repartir entre eles, entre o povo, a presa e os despojos e os bens. Quando nós olhamos sobre terras férteis, o dicionário bíblico Strong, ele menciona que essa expressão significa gordo, gordura, pedaços gordurosos, óleo de oliva. Então está tudo ligado à questão do óleo ou do petróleo. E nós sabemos que nessa região existem vastos campos de petróleo, e as pessoas que hoje têm o domínio, os sheiks, eles não repartem esses benefícios para a população. Existe muita miséria na região, e ele, o anticristo, vai oferecer então que esses lucros da venda de petróleo vão ser repartidos entre a população. Um comentário sobre a situação atual. No entanto, a pobreza continua sendo um assunto tabu no grande reino da Península Arábica, que vive majoritariamente de costas para essa realidade social. Rara é a ocasião em que os meios de comunicação sauditas tratam esse problema, embora alguns escritores e jornalistas critiquem de forma clandestina o aumento da mendicidade no país. Durante a peregrinação atual a Meca, a cidade mais sagrada do Islã, os mendigos costumam reservar lugares estratégicos em torno do santuário islâmico para conseguir as esmolas de milhões de peregrinos. Então, quando ele fará essa distribuição que nunca seus pais fizeram, vai ganhar muito apoio dessa população. É interessante que ele cita em Daniel a palavra Medina no original, e é um dos centros de petróleo. E continua o texto: estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Por que a terra do Egito é tão importante para eles? Sabemos que ali existe o canal de Suez, que é importantíssimo na escoação do petróleo. Se o petróleo tiver que ser levado debaixo da África do Sul,
a quilometragem é muito maior do que quando for levado através do Canal de Suez. E quem domina o Canal de Suez é o Egito, por isso, sem dúvida, é uma conquista muito importante desse canal para poder controlar a escoação do petróleo. Então vem a pergunta: quem vai escapar e poder entrar no milênio? Aqueles que não vão adorar o anticristo, aquelas nações que são literalmente dominadas, mas não oferecem uma submissão ao anticristo voluntariamente, eles vão ter uma escolha especial em relação ao povo judeu. A Bíblia diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Mateus 25, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os dos bodes as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então notamos na continuação claramente que a forma como as nações e os povos vão tratar da questão de Israel vai ser determinante para ver se a nação vai poder ou não entrar na terra prometida. Muitos países hoje se posicionam contra Israel. 128 países votaram na ONU contra a declaração de Trump sobre Jerusalém. O presidente dos Estados Unidos só consegue que 8 países fiquem do lado dele na Assembleia Geral. Inclusive, o Brasil votou contra Israel. Mas tem alguns países hoje já que se declaram a favor de Israel. O Paraguai pode ser o primeiro país da América do Sul a levar a bandeira para Jerusalém. O presidente do Paraguai, Horácio Cortes, está aguardando o sinal do primeiro-ministro de Israel para iniciar a mudança. Então, os Estados Unidos, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Micronésia, Nauru, Palau e as Ilhas Marshall, eles e outros 35 optaram pela abstenção, mas esses votaram a favor de Jerusalém. A Guatemala mudará sua embaixada em Israel para Jerusalém em maio, anuncia uma resposta à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital do país. Então a Bíblia nos mostra que hoje já existe uma divisão entre os países, entre aqueles que apoiam Israel e aqueles que são contra Israel. A Bíblia continua informando: depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés e os sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então haverá muitas nações dominadas, pisadas pelo anticristo, e serão então literalmente dominadas. E, como nós vimos, muitos países não vão escapar do seu domínio. Mas a Bíblia nos mostra que aquelas nações que foram dominadas também vão poder entrar no milênio. E se a família dos egípcios não subir nem vir, não virá sobre ela chuva, virá sobre ela praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então note aqui, os egípcios serão dominados, mas vão estar lá no milênio. Zacarias 14, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então note aqui, os que restarem de todas as nações. Então haverá pessoas de todas as nações, ou mesmo nações inteiras, que vão ter o direito de entrar no milênio. Pessoas de todas as nações escaparão. Vamos pensar um pouquinho mais então sobre o domínio do anticristo.
e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Voltamos aqui então à nossa pergunta original. Se ele vai ter domínio sobre toda a tribo, língua e nação, então quem vai se salvar? Vamos ver então o significado dessa expressão, todas as nações. Nações pode ser traduzido com várias palavras com significados diferentes. Por exemplo, em Daniel 2, verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aqui temos novamente a expressão kol ara. Então, o sentido aparentemente é toda a terra, o mundo inteiro. Mas sabemos que ele trata ali do Império Grego. Eles dominaram apenas uma porção de terra. Então, em vários textos, quando usa a expressão kol ara, ou toda a terra, isso significa uma região delimitada e não literalmente o mundo. Pela própria expressão na língua original, podemos concluir que, nesse caso, mesmo usando a expressão toda a terra, ele não está se referindo a todas as nações do mundo, mas a uma determinada região. A Bíblia usa muitas vezes figuras de linguagem. Hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura do pensamento. E por isso mesmo constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Por exemplo, pessoas dizem, já te avisei 1 bilhão de vezes. Foi tanto? Não, talvez 4, 5 vezes. É uma hipérbole. Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Vai ser isso mesmo? Evidentemente não. As crianças estavam mortas de fome. Estavam mortas ainda? Não. Que calor infernal. Essa história me faz morrer de rir. Então nós usamos constantemente hipérboles para dar uma expressão de grandeza para alguma coisa que realmente é muito mais limitada. A Bíblia usa também esse tipo de linguagem. Por exemplo, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, como a areia que está na praia do mar, a descendência de Abraão alguma vez chegou ao número dos grãos de areia na beira do mar? Nunca. É simplesmente uma expressão para indicar grandeza, mas não com significado literal. A segunda palavra usada para toda a terra é cosmos. O segundo cosmos, a palavra refere-se ao universo, o círculo da terra, e nesse caso realmente se refere ao mundo inteiro. Porém, lá em Apocalipse, capítulo 12, 13, ele não usa a palavra cosmos, portanto, não tem o significado da terra inteira, do cosmos inteiro. Cosmos é usado para definir o universo como um todo. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então, nesse caso, sim, o significado é o mundo, o globo terrestre inteiro. Mas não é essa palavra que aparece lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver um exemplo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seria do cosmos para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, passar deste mundo significa deixar essa terra. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, essa expressão significa antes da terra ser fundada, e também se refere literalmente ao globo terrestre, ao mundo inteiro.
Depois há uma outra palavra, G, grega, que se refere a um território ou uma região. E esta palavra é usada em Apocalipse 13. O mundo e a terra, em Apocalipse 13, versos 3 e 8, que estão em conexão com a besta, são traduzidos da mesma palavra G, grega, que se refere a um território ou uma região, um terreno vedado com fronteiras fixas e uma área de terra, dependendo do contexto, a terra como um todo. Em outras palavras, não é todo mundo que é governado pelo Anticristo, é um território, uma região ou um pedaço da terra, porque essa palavra G se refere a uma área delimitada. Sabemos, porém, que aqueles que vão adorar a besta vão receber o castigo. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, independentemente do alcance do reino do Anticristo, seguir a ele e receber o sinal da besta no tempo da tribulação vai ser fatal para as pessoas. A Bíblia diz: por isso a maldição consome a terra e os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, realmente, a população do mundo vai ser bastante restrita no início do milênio. Não sabemos exatamente quantas nações vão escapar do domínio, não vão se submeter. Não sabemos exatamente quantas nações serão subjugadas à força e nem sabemos também quantas vão se submeter voluntariamente ao seu governo. Mas o fato é que essa aflição vai atingir o mundo inteiro com catástrofes, com o juízo de Deus que vai abalar a terra toda. A Bíblia fala até que a terra vai cambalear que nem um ébrio. Então será um tempo de tremenda tragédia. Então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então haverá pessoas sobrando de todas as nações e vão adorar então o Senhor dos Exércitos lá em Jerusalém. Então, espero ter ajudado um pouco para a compreensão em relação a essa pergunta. Até onde o anticristo vai alcançar o seu poderio, estender o seu poderio? Não sabemos exatamente, mas sabemos que a catástrofe da tribulação, sim, vai atingir o mundo inteiro como punição da parte de Deus pela impiedade dos homens que vivem deliberadamente em pecado. Como é que está a sua posição hoje perante Deus? Rebeldia, indiferença, ou está submisso à vontade de Deus, tendo recebido a Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador? Muito obrigado por ter assistido mais um estudo. No próximo encontro, queremos falar sobre a segunda vinda de Cristo, junto com a igreja, e a guerra de Armagedão. Depois do arrebatamento, do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, e no fim da grande tribulação, Cristo vai voltar junto com a sua igreja e com os anjos para estabelecer o seu reino. Esse, portanto, é o nosso tema para a próxima ocasião, se Deus assim o permitir. Que Deus o abençoe ricamente enquanto medita sobre a palavra que Ele nos deixou. Amém.